a fazer a prece, por favor? Vamos agora nos concentrar, elevar os nossos pensamentos a Jesus, iniciar mais um estudo no dia de hoje, primeiramente agradecendo aos mentores e a todos os espíritos que estão aqui presentes, recebendo a ajuda desse estudo, agradecer pela ajuda que nós vamos receber, pedir a inspiração e orientação de cada mentor nosso para que a mensagem seja recebida devidamente, para que a gente possa aproveitar completamente esse estudo. E que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora a gente está começando a viagem propriamente dita, né? Eles estavam fazendo a preparação no capítulo passado e aí agora a viagem propriamente dita. Interessante pensar nisso, né? Nesse tipo de viagem, a gente vê eles comentando primeiro da habilidade de volitação, né? Então, estando perto do nosso lar, em que a vibração é uma vibração mais elevada, né? E eles comentando, a gente percebe nesse capítulo a importância do pensamento da gente. Então, apesar da gente, e também o fato de que a gente não enxerga toda a realidade que está ao nosso redor, mas a gente pode sentir. Então, eles comentam, então, que estão saindo lá de nosso lar, ele fala, inclusive, que está vendo lá as pontas lá de nosso lar, à medida que eles estão se afastando, e conseguem voar, né? E conseguem cobrir uma distância muito considerável nessa volitação. Até que chega um ponto que ele começa a perceber a mudança na paisagem. Gente, eu fiquei pensando nisso, né? Uma coisa que a gente sempre fala quando a gente está estudando, está dando aula, é que o lado de fora é sempre reflexo do lado de dentro, né? Então aí eles falam então da mudança do ambiente, né, de que eles começam um lugar que era claro, bonito, de repente começa a ficar escuro, de repente começa a ficar frio, de repente começa a ter vento, a atmosfera fica pesada, e aí eles entendem que essa atmosfera pesada é por causa dos pensamentos da gente. E aí a gente para pensar no nosso dia a dia de novo, né? Lembrando que a gente muitas vezes não tem essa habilidade de enxergar tudo que está ao nosso redor, mas que a gente entra em lugar e muitas vezes a gente sente arrepio. Tem gente que, por exemplo, vai em cemitério, passa mal, vai em funeral, desmaia. Tem gente que vai na casa de outras pessoas e se sente bem. Então a gente vê que o pensamento das pessoas que estão naquele determinado ambiente vão construir a atmosfera que está ao redor. Mas o mais interessante é que ele fala, a atmosfera pesada é causada pelos pensamentos, não só dos espíritos que estão desencarnados, mas também por cada um de nós. Então, essa atmosfera pesada que eles estão sentindo é causada pelo mau pensamento que a Ana tem, que o Tiago tem, que o Gabriel tem, que a Joana, que a Kátia, que a Maria, que todos nós. É como se a gente jogasse lixo mental para esse lugar. E aí, de repente, ele não consegue mais volitar, porque está pesado o corpo dele. Ou, melhor, em vez do pesado o corpo dele, a impressão que dá é como se a gente está correndo, né, numa esteira. Se a gente tentar colocar essa esteira dentro de uma piscina, vai ficar muito mais difícil para a gente correr. Ou para aquelas pessoas que fazem exercício, e que aí eu tive essa experiência no sábado passado, até contei para a Sami, que estava lá na aula de yoga e tal, e pela primeira vez a professora mandou a gente fazer os exercícios, todas as formas lá de yoga, mas segurando um peso em cada braço.
diferença, apesar do peso ser insignificante que eu estava segurando, fez muita diferença. Então, o que ele está tentando retratar aqui é a atmosfera do lado de fora influenciando a forma como eles conseguem se locomover. Então, de repente, ele não consegue mais volitar, ele tem que caminhar, né, nessa região mais feia. E aí ele fala que eles já estavam se aproximando da crosta. A crosta significando o quê? A terra mesmo, né? E aí, como eu falei, o contraste de sombras e raios de luz, da onde ele estava vindo e para onde ele estava indo, até que eles começam a notar, no meio daquela escuridão, que eles estavam todos iluminados. Então, olha só que coisa bacana, né? Apesar da gente saber que o André Luiz ainda é um aprendiz, né? E não está longe de encontrar nesse ponto, né? Hoje, com certeza, já está muito mais evoluído, mas nesse momento ele ainda estava aí dando os primeiros passos aí na sua reforma íntima, na sua transformação como espírito eterno. O simples fato dele estar fazendo bem, o simples fato dele estar interessado em acertar, já foi o suficiente para ele acender a própria luz, né? E aí eles ficam emocionados e o ponto de Aniceto lembra de agradecer a Deus essa bênção que vocês estão recebendo agora. Por quê? Porque todo dom de amor vem de Deus. E ele fala, a gente tem que saber agradecer, manifestar o nosso reconhecimento. Porque quem não sabe agradecer, não sabe nem receber e nem pedir. Então, ó, de novo, né? Quantas vezes a gente tá aí rodeado de coisas boas, ou muitas vezes de dificuldades, e a gente não sabe agradecer. Coisas boas, pessoas boas, situações boas, que muitas vezes a gente só valoriza quando a gente perde. Por isso até que eu mandei hoje de manhã aquele recadinho lá da Pílula do Evangelho, para a gente lembrar de agradecer todo dia. A gente já vem conversando isso outras vezes, né? A importância da gente saber agradecer não só as coisas boas que a gente tem na vida, seja a saúde, seja a família, seja o trabalho, seja a oportunidade da gente ter essa encarnação, porque a gente sabe que tem uma fila danada de espírito querendo reencarnar e não pode, né? Mas também saber agradecer as dificuldades que a vida põe na gente, porque é na hora da dificuldade que a gente aprende a se superar, né? É muitas vezes na hora do problema que a gente fala, eu não vou aguentar, e a gente aguenta. E a gente cresce depois disso. E se a gente não souber agradecer, a gente não vai saber receber ajuda. Por quê? Porque só sabe agradecer aquele que não é egoísta. E a pessoa que é egoísta não consegue nem receber, porque ela vai achar que tudo é pouco. E a hora que a pessoa egoísta for pedir, ela vai pedir a coisa errada. Em vez de ela pedir para o bem de todos, pelo seu bem como espírito eterno, ela vai estar pedindo por coisas que não são importantes ou relevantes ou melhor para ela, né? Aí ele continua falando, né, da nossa inabilidade de enxergar tudo. Ele fala essa frase aqui, não podemos ver senão o que podemos observar com proveito. Olha só que coisa. Então até isso aí tá a sabedoria de Deus, né? De que do que vale o aprendizado se o aprendiz não souber usar aquilo. Por isso até no livro lá do Nosso Lar tem aquela frase famosa falando que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Então a gente tem que lembrar disso, que a gente está vendo só um pedaço da realidade, né? Então quando a gente estiver tomando as nossas decisões, quando a gente estiver passando pelos nossos problemas, pelos nossos dilemas, pelas nossas dores, a gente lembrar que existe um macrocosmo, né? Universos, como diz o Tiago, multi-universes, e também tem o microcosmo,
que a gente sabe da existência e mesmo assim a gente não consegue enxergar tudo a olho nu, né? Até as ondas de Wi-Fi, as ondas de som, a gente não consegue ver com o nosso olho. Mas a gente não, apesar de não ter o conhecimento técnico adequado, eu estou aqui a 3 palmos do computador, estou falando e de repente a Fabi que está no Brasil está me ouvindo, a Kátia que está em Santa Clara está me ouvindo, a Cris que está em São Francisco está me ouvindo, a Regina que está em São José está me ouvindo. Então como é que a gente explica uma coisa dessa? Porque meu computador não está ligado a fio nenhum e ele está ligado. E eu consigo me comunicar com gente que eu não estou enxergando, né? Que eu não consigo tocar. Então, existem muito mais coisas além do que a gente pode ver, né? E ele fala dessa existência, desses mundos sutis, dentro desses mundos mais grosseiros. Isso está dentro de nós, não está fora de nós, né? Então, é para a gente pensar e trazer isso para o nosso dia a dia. Lembrar o poder dos nossos pensamentos, dos nossos atos, na qualidade da vida da gente. Lembrando que a gente faz essa escolha todos os dias. Eu quero ser feliz, eu quero ser infeliz. A qualidade, e essa minha felicidade não vai ser baseada no que está acontecendo do lado de fora, e sim na forma como eu estou gerenciando ou agindo perante as coisas que aparecem na minha vida, né? E aí, voltando aí sobre o campo mental, ele inclusive fala de vultos negros, né? Isso, algumas de nós temos mediunidade e a gente vê vulto andando dentro de casa, às vezes vulto clarinho, às vezes vulto escuro, né? Então não tá só lá. Pra gente estar atentos, né, sobre isso. E a humildade de Aniceto, a hora que ele percebe essa escuridão, esses espíritos, esses vultos negros que nada mais são do que espíritos ainda ignorantes que estão aí andando, né, ao redor da crosta, esse umbral, nessa região umbralina de sofrimento, ele fala, vamos apagar nossa própria luz para a gente não humilhar aqueles que não têm luz ainda. Olha só que coisa bacana, né? E a gente vê isso de algumas pessoas, né? Pessoas que muitas vezes têm muito conhecimento e têm uma habilidade de tratar os outros com um respeito, com uma amorosidade, né? E aí o que ele fala é, usa a prece para apagar a própria luz. Então, interessante que a prece, essa ligação com o Pai, o pedido vai ser sempre atendido, né? A gente vê que o que faz a gente se iluminar é o bem, é a ligação com o Pai, mas ao mesmo tempo, a gente pode usar essa comunicação para outras coisas, como apagar a própria luz, simplesmente para não humilhar o próximo, né? E ele vai e discorre bastante dessa região desagradável, até que eles enxergam esse posto de socorro do Campo da Paz. E olha só que coisa linda, né? A gente pensar numa região de sofrimento dessa, de escuridão, de ventania, de sombra, de gente sofrendo, com esses vultos negros fugindo. Aí a gente vê a bondade de Deus lá, né? Colocando ali um pronto-socorro. Então, gente, se a gente for tratar isso para o nosso dia a dia, para a nossa casa, a gente lembrar que na hora do sufoco, toda hora que a gente precisar de ajuda, a gente vai encontrar ajuda, porque a ajuda já está lá. É só que muitas vezes a gente não consegue enxergar com a nossa percepção limitada, né? E quando a gente quer enxergar coisa ruim, a gente só enxerga o problema, né? Então, muitas vezes a gente não está pronto para enxergar essa ajuda que está ao nosso lado, valorizar essa ajuda que está no nosso lado, mas isso não faz com que ela não exista. Então, para a gente receber essa ajuda, a gente precisa querer essa ajuda. Você vê que dentro aí desse lugar
de dor e sofrimento, existe a presença de espíritos bons, e a gente vai ver nos próximos capítulos de centenas de trabalhadores, e esse não é o único posto de socorro, e que a razão deles existirem é só a ajuda ao próximo, mas só recebe ajuda aqueles que estão prontos para receber. E a quantidade de ajuda é sempre proporcional à habilidade da pessoa de receber, né? E aí a gente volta para aquela frase que ele falou, da importância da gente saber agradecer, da gente ter humildade, para apreciar as coisas que estão ao nosso redor, as bênçãos que estão ao nosso redor. Porque quem não souber agradecer vai ter dificuldade de receber também. Bom, e era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Quem quer comentar primeiro? E se alguém está falando, eu não estou ouvindo. Ana. Oi. Engraçado, eu escutei um podcast, o Haroldo, quer dizer, Ana e todo mundo, sobre essas bênçãos. É muito interessante ele falando que as bênçãos de Deus é a mesma para o verme ao anjo. Mas que a capacidade, né, do anjo é muito maior de receber. Uhum. E aí ele fez uma analogia que eu achei fantástica. É como um rio, né? E cada um vai lá, tem um que pega um balde, tem um que pega uma caneca, tem um que pega um pequeno. Então, eu achei esse fantástico. Eu posso fazer um dique se quiser, né? É! Depende de mim. Eu Isso. posso ir com um caminhão-pipa, eu posso ir com um copinho de vodka. Eu é que escolho, né? Uhum. Nossa, é para a gente ficar pensando, né? Nisso. É muito, muito bom esse seu comentário, Cristina. Não, eu achei assim ótimo. Ele falou, nossa, quer dizer, tá sempre em volta da gente, né? As bênçãos, né? Tá sempre vindo. E é triste que muitas vezes, para a gente enxergar a bênção, a gente muitas vezes tem que perder essa bênção. Então para a gente fazer uma reflexão, talvez essa noite, né, no espírito aí desse capítulo, de pensar, de avaliar, né, as minhas bênçãos, quais são as minhas bênçãos, né? Algumas são mais óbvias, outras não. A gente tem a tendência sempre de agradecer pelo que é bom e não pelo que é ruim. Você falou uma coisa aí bem que é uma mudança da maneira que a gente pensa, né? Ele até, você falou isso, eu lembrei agora que ele falou assim, nossa, quando tá tudo dando certo, tudo tá maravilhoso na vida, nossa, só graças, né? E aí, quando tá tudo difícil, acha que tá, mas na verdade é o contrário, né? Ele falou que as graças, na verdade, são as dificuldades. É que a gente ainda não tem capacidade de pensar dessa maneira, né? Muito interessante. Se a gente olhar a dificuldade como a oportunidade da gente aprender, seja o nosso teste de paciência, né? A gente aprender a ser mais solidário, porque a gente, à medida que ganha a idade, né, percebe que dos fatores de fazer a gente ficar mais fraterno, mais solidário, é o sofrimento. Porque você não consegue entender o sofrimento do outro de verdade antes de você ter passado por uma coisa semelhante, né? Fica muito mais fácil pra gente valorizar as horas boas depois que a gente passou pelas horas difíceis e também estender a mão, né? Mais algum comentário? Regina, quer comentar alguma coisa? Eu lembrei, Ana, dessa passagem tão importante que é a gratidão, novamente da Joana de Anjos, né? Quando o
Divaldo estava orando após acho que eu já comentei, me perdoem se eu estiver comentando novamente, que o Divaldo, após a conferência dele, ele estava radiante, agradecendo e mentalizando assim o quanto ele estava feliz naquela ocasião. E aí a Joana chegou para ele e disse: "Você está fazendo o quê, meu irmão?" "Ah, eu estou agradecendo. Você consegue perceber a minha felicidade?" Aí ela disse para ele: "Justamente. Então você agradeça ao bem que te chega, ao mal que não te chega, né? E a dificuldade que te ajuda a evoluir." Então isso foi tão importante na leitura quando eu atingi esse capítulo do livro, porque de fato é bem como a Cristina falou e bem como está aí no capítulo de hoje também. A gente saber agradecer, porque se tu olhares, a gente tem muito mais bênção do que situações realmente assim penosas, né, na vida, assim, nessa presente encarnação, pelo menos. Então é o que eu falei até na segunda-feira no estudo do Evangelho, que se a gente está aí se deixando, é claro, com exceção daqueles casos de realmente patologia, que precisa de uma medicação para ficar bem, mas quando a gente se permite, às vezes, a estar meio melancólico ou deprimido, que a gente olhe o irmão que está sofrendo mais, que a gente vá ao encontro, como eu digo aqui, do infortúnio, para doar uma palavra amiga, para fazer uma prece por alguém, porque o Chico já passou por isso também, né? Quando ele estava querendo ficar deprimido, o Emmanuel apareceu e disse: "Vai para o asilo, vai para o hospital", exatamente, que tu vai ver a dor maior do que a tua e tu ainda vai ser um instrumento de testemunho de fé em Deus. Então, E, realmente... o trabalho de caridade, realmente, ele é um santo remédio, né? Não é só, como ele fala, vai trabalhar, é nesse aspecto de fazer o bem para o outro, né? Sim. Porque aí, a hora que você está fazendo bem para o outro, você sai do seu próprio problema, você deixa de se sentir vítima da situação, né? E você começa a trabalhar o seu lado de solidariedade, de fraternidade. E pelo fazer o bem, imediatamente eu mudo a qualidade do meu pensamento e aí vem o resultado, como a gente viu nesse capítulo, né? O lado de fora muda, o lado de dentro muda, né? Isso. E também me chamou a atenção justamente a questão do pensamento, mais uma vez, né, Ana? De que a gente transforma aí o nosso ambiente, a nossa atmosfera, e de que tudo aquilo ali, aqueles pântanos, aquelas imagens todas, nada mais são do que o que está na mente, né? Seja do encarnado como do desencarnado. E chama mais uma vez a nossa atenção para isso. Embora a gente fale, mas que a gente reconheça e volte, né, ao equilíbrio, assim, através da oração, que é o que nos mantém, né? Gente, da mesma forma, isso aí você falou também, me chamou atenção, da mesma forma que esses pântanos, essa escuridão, isso tudo forma pensamento. Uhum. Da mesma forma que a gente cria esse ambiente escuro, infeliz, e que a gente pode estar criando isso dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, né? Eu também posso criar doença dentro de mim. Sim. A gente lembrar que a maior parte das doenças, elas primeiro acontecem no perispírito para depois vir para o corpo, né? Algumas são hereditárias de vidas passadas, são doenças kármicas, como a gente faz, porque nenhum de nós foi santo na outra vida, né? Então, principalmente essas que são doenças congênitas, né? Que não tem explicação, que as pessoas não entendem, mas como que isso apareceu, né? São doenças kármicas, mas também existem doenças que são causadas pela minha invigilância, porque eu não sei perdoar, porque eu perco a paciência, eu fico com muita raiva, eu tenho ataques de raiva. Então, todo mundo conhece gente que teve ataque do coração, gente que tem gastrite porque tem muita ansiedade, a ligação que câncer tem com a inabilidade que a gente tem de perdoar o próximo, né? Então, isso, a ciência já está provando isso. Então, o que precisa para a gente conseguir modificar a qualidade mental, né? Lembrando que a gente vai estar
trazendo lixo para nossa casa, se a gente pensar errado. Se a gente faz evangelho no lar, aí a gente limpa tudo. Mas principalmente a primeira pessoa a ser atingida pelo meu mau pensamento ou pelo meu bom pensamento sou euzinha, né? Ana, tem um texto que é um texto de estudo mesmo, da doutrina, que é Fotografia do Pensamento. E ele narra bem essa questão nossa, né? Do pensamento forma que tu falou aí, e que isso, ou bem ou mal, a gente vai estar plasmando dentro do lar, em volta, em torno de nós, e vai estar sendo, como tu disse aí, né? O primeiro atingido e depois, consequentemente, atingindo a quem estiver próximo de nós, né? E esse texto eu tenho, acho que ele nos meus arquivos. Bem interessante, esse Fotografia do Pensamento. Manda pra gente depois no grupinho. Vou localizar ele para mandar no grupo, então. E uma coisa que eu tava pensando, tem um livro que fala de atendimento fraterno, eu esqueci quem foi que escreveu, depois eu olho o nome do livro e mando pra vocês. E aí fala de uma moça que vai lá fazer atendimento fraterno e, e ela tá reclamando do marido, e reclama do marido, e reclama do marido. E ela tá indo lá imaginando que o moço vai falar realmente, né? Seu marido é uma porcaria. E aí o moço fala exatamente o contrário. Ele fala pra ela, você já percebeu que a quantidade de vezes que você tá pensando mal dele e a quantidade de vezes que você pensa esse casamento não tem mais jeito, eu vou separar? E o efeito que isso está trazendo para a relação de vocês? Aí ela levou um susto, né? E a gente pensar nisso no nosso dia a dia, né? Se eu tenho um emprego e o tempo inteiro eu reclamo do meu emprego, ele vai ficar mais difícil, ele não vai ficar mais fácil. Se eu tenho um filho difícil, um parceiro, uma parceira difícil, e eu só o tempo inteiro estou criando caso, não vai ficar mais fácil, vai ficar mais difícil. Se eu tenho uma doença e eu reclamo da minha doença o tempo inteiro, a doença não vai ficar mais fácil, ela vai ficar mais difícil. Então, a gente lembrar que a gente vai... o André Luiz, acho que é Mecanismos da Mediunidade, ele compara o cérebro da gente como uma usina geradora e receptora, né? Então, eu estou gerando, estou criando coisas o tempo inteiro e eu estou atingindo as pessoas que estão ao meu lado, ao meu redor e o ambiente onde eu estou. Né? Então, a nossa responsabilidade, né, nisso tudo. Pensando, voltando aí no capítulo do lixo mental e desse ambiente horroroso que está aí ao redor da crosta, né, que eles estão andando. Alguém quer comentar mais alguma coisinha? Então tá bom. Então vamos encerrar. São 8 horas. Regina, você quer fazer então a prece final pra gente? Sim, pode fazer, Ana. Posso começar, Ana? Pode, por favor. Então, nesse momento em que nos ligamos com o nosso Mestre, Jesus, inspirados através da sua humildade, Senhor, nós pedimos as bênçãos para esse grupo. As bênçãos, Senhor, para nossa irmã Ana, que nos proporcionou essa oportunidade tão grande, Senhor, de fazermos essas reflexões, de a cada dia mais, Senhor, mudar o nosso hálito mental para melhor, nos enxergando como seres em evolução. Que nós possamos, Senhor Jesus, integralizar mais essa mensagem da noite de hoje, agradecendo e refletindo, Senhor, na humildade e reconhecendo que quanto mais nós soubermos, mais de nós será pedido, Senhor.
que nós possamos transmitir a todos aqueles que nós nos encontrarmos, Senhor, no caminho, as lições que aprendemos a cada dia nesse grupo e em tantos outros, através do exemplo, porque o exemplo é que vai fazer a grande diferença. Fica conosco, Jesus, e abençoe a todos nós, encarnados e desencarnados, que participaram de mais um estudo da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que ótimo, obrigada, pessoal. E